Boa noite. Hoje nós vamos estar dando início a uma série de videoaulas tratando do assunto emancipação da alma. Nós vamos estar utilizando na íntegra apenas as obras básicas da doutrina espírita. Para isso, tentarei fazer uma leitura o mais abrangente possível, de forma que a gente possa identificar alguns pontos tratados em algumas questões específicas que nós vamos estar tratando hoje. São elas a questão 400, 401 e 402 do capítulo 8 de O Livro dos Espíritos. Vejamos então. Muitas doutrinas tratam do assunto. Muitas doutrinas vislumbram, e ficam satisfeitos com a possibilidade do espírito, digamos, sair do corpo. Não sair definitivamente, mas ter o seu momento de descanso ou de interatividade com o plano espiritual. Essa interatividade, esse acesso ao plano espiritual, ele pode ser treinável, segundo algumas doutrinas. O fato é, analisando a projeção, a projeciologia dentro da visão espírita, será que nós podemos quebrar alguns tabus? Será que nós podemos encontrar dentro de todo o assunto contido no capítulo 8 pontos de convergência com as outras doutrinas? Ou estaríamos antagônicos com os seus processos ou com a sua ideologia em geral? O fato é que nós não pretendemos aqui, nessa videoaula, misturar nem doutrinas e nem também livros considerados espíritas, como os de Manuel Filomeno de Miranda, como os de Hermínio C. Miranda, como os de André Luiz. Vamos tratar especificamente destes livros aqui. O Livro dos Espíritos. Posteriormente, nós vamos também estar apontando alguns trechos de Livro dos Médiuns, de A Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa fechar um ciclo de perguntas e dúvidas, do qual Kardec pôde analisar toda essa questão da emancipação da alma, os seus mistérios, que, se formos analisar friamente, ao final de toda esse nosso diálogo, essa nossa reflexão, nós vamos ver que de mistério não possui nada. Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar, como eu disse, de apenas 3 questões. Essas 3 questões já vai nos dar material o suficiente para que nós possamos iniciar o nosso estudo do capítulo Emancipação da Alma. Então nós temos no item 1 desse capítulo, capítulo 8, o sono e os sonhos. A questão 400, nós temos a seguinte pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? A resposta é muito simples. É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Ora, alguém gosta de ficar preso? A não ser que seja obrigatoriamente? Difícil, né? O espírito encarnado, ele aspira constantemente, à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Ora, quanto mais grosseiro for o invólucro, ou seja, o nosso corpo físico,
maior é o desejo do espírito de se ver livre desse peso todo. Então nós vamos analisar algumas questões no capítulo anterior ao capítulo 8. Nós vamos pegar no capítulo 7 duas questões que tratam da influência do organismo para o espírito. Nós temos aqui no capítulo 7, no item Retorno à vida corporal. Na questão 368 nós temos a seguinte questão: após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Ou seja, o espírito, ao adentrar numa nova encarnação, ele exerce plenamente as suas faculdades ou o corpo lhe causa alguma restrição? E a resposta é o seguinte: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria enfraquece esse exercício. E isso nós vamos ver agora. Mas antes, vamos pensar um pouquinho. O que são faculdades mesmo? Se perguntaram isso aí? Ou estavam apenas ouvindo? O que são faculdades? Faculdades nada mais são do que as nossas aptidões. Aquilo que nós possuímos de inato, a nossa personalidade. Ou seja, as nossas tendências, as nossas capacidades de desenvolver um produto material, né? Ou material ou intelectual, não importa, considerando que tudo que é formado passa antes pela nossa inteligência. Então, faculdades são aptidões. As tendências, as capacidades natural ou adquirida do ser humano para realizar qualquer coisa. Vamos pensar o seguinte: Einstein. Na minha opinião, Einstein possuía um corpo perfeito. Braços, pernas, seus órgãos internos perfeitos, tal. Mas ele tinha um cérebro privilegiado, um cérebro privilegiado. O cérebro é físico, né? A mente já tem uma abordagem mais metafísica. Um outro exemplo, Stephen Hawking. Tem uma inteligência fantástica, um cérebro extraordinário, porém ele possui uma doença degenerativa. Os seus neurônios motores eles vão se degenerando, causando várias atrofias, né, no seu corpo físico. Mas a sua função principal, que é o cérebro, que deve ter servido aí ao desenvolvimento de todas as suas teorias, deve ter tido uma atenção especial na sua formação. E nós temos também aqui um garoto anônimo da APAE. Esse, com todo o seu organismo com deficiências. Então nós temos aqui uma mente brilhante, sem restrições, uma mente brilhante com restrições físicas, psicomotoras, e uma provavelmente brilhante, né, que nós não podemos descartar essa hipótese, com restrições mentais, né, pelo defeito de seu cérebro, e restrições motoras. Ainda na questão 369 nós vamos ter o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? A resposta é a seguinte: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Ora, como a excelência de um trabalho o está da ferramenta própria à sua execução. Nos exemplos anteriores nós temos claramente que os órgãos eles são criados de acordo com a necessidade da execução de um trabalho. Então a perfeição dos seus órgãos vai estar ligada diretamente
a necessidade da sua utilização. Então, voltando, né, à questão 400, nós vamos ter o seguinte, relembrando a questão, né? O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E é como foi dito, não, é claro que ele não permanece de bom grado. Quem gostaria de ficar preso? É penoso ao espírito, né, a vivência no corpo físico, quando esse o restringe, quando esse abafa as suas faculdades, sejam intelectuais ou motoras, né? Mas alguns pontos eles são necessários para que a gente possa discutir e dar sequência nessas questões. Primeiro, o espírito ligado a um corpo grosseiro com problemas físicos que inibe suas ações físicas e intelectuais. Segundo, suas tendências inatas, né? E quais podem ser essas tendências inatas? A sexualidade desregrada, né? As drogas em geral, as lícitas e ilícitas. Eu não vou nem aqui falar da maledicência. Não vou falar do egoísmo, não vou falar de nada disso. Nós vamos trabalhar com coisas que não são nossas, que são exteriores, né? Digamos assim. Apesar que todas, né, partem do mesmo princípio, que é a nossa cabeça. Terceiro, a melancolia. Para mim, a melancolia ela é a causa primeira de muitos dramas que se iniciam a princípio no cérebro, né? Na mente, nesse caso é na mente, para depois se tornar um mal físico. Infelizmente para todos nós ainda somos escravos das nossas tendências, né? E queira ou não, ao irmos dormir, o nosso pensamento nos coloca em relação com os nossos pares, com aqueles do qual somos simpáticos. Então na questão 401 nós temos o seguinte: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta é a seguinte: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha, havendo o afrouxamento dos laços, o espírito se lança ao espaço. Ele não fica ligado ao corpo, sendo que esse lhe obscurece suas ações. Então vamos lá. Na primeira questão que eu falei, relembrando, o espírito ligado a um corpo grosseiro com problemas físicos que inibe suas ações físicas e intelectuais. É muito comum em reuniões mediúnicas ocorrer manifestações de espíritos, como por exemplo aquele garoto anônimo que eu citei da APAI. É muito comum. Espíritos às vezes ainda revoltados pela sua condição física e intelectual no corpo físico, que são levados às reuniões mediúnicas justamente por não conseguirem nem ouvir os seus próprios guias espirituais. Ou pior, tão revoltado que não conseguem ouvir muitas vezes o carinho, a dedicação de suas mães para que sua alma se acalme, para que o seu temperamento se modifique. Então, nesses momentos, né, ocorrem pela materialidade da reunião mediúnica, digamos assim, o espírito ser levado para que possa haver um diálogo, né? Haver de repente um minuto do qual ele possa ter uma lucidez, acalmar um pouco e retornar ao seu corpo. Então, nós temos também que nos momentos de sono pode o espírito descansar de sua condição, ou seja, mesmo ele estando obscurecido por um corpo totalmente deficiente, ele pode, nesses momentos de sono, ter
veja bem, ter o descanso necessário. Ou seja, ele tem a liberdade de espírito, a liberdade de reflexão do pensamento e pode refletir sobre a sua própria condição. Na segunda questão, suas tendências inatas, né? Lembram? As tendências inatas, aquilo que nós possuímos como personalidade. Eu citei a sexualidade, né? Desregrada, as drogas em geral, lícitas e ilícitas. Estando liberto o espírito, né? E buscando entrar em relação direta, né? com os espíritos à sua volta, nada, mas nada, absolutamente nada, impede que o indivíduo vá buscar saciar seus desejos. Ah, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não tenho desejos sexuais exagerados, eu não tenho problemas demasiados com bebida, eu não uso drogas, etc, etc. Eu não. Não esqueçamos que as conveniências sociais fazem com que a gente se utilize de máscaras, né? Então muitas vezes a nossa sexualidade ela está totalmente desregrada, mas nós nos pautamos no quê? Nas conveniências sociais. Ou seja, a convivência com as pessoas faz com que o nosso comportamento seja adequado às situações. Porém, é como eu costumo dizer, se alguém me pergunta como reconhecer a sua personalidade, como se reconhecer ou se lembrar daquilo que ele julga não ter, eu lhe respondo da seguinte forma: interprete seus sonhos. Com o que você anda sonhando? Eu adoro sonhos, eu adoro quando as pessoas me contam sonhos. Não que eu as fique julgando, né? Mas é muito simples eu alegar que não gosto de uma determinada situação, que eu não faço, que eu tenho uma conduta muito limpa diante da sociedade, quando os nossos sonhos nos entregam. E nos entregam porque não damos atenção e os consideramos como meros pesadelos. Pesadelos passam, né? Nós acordamos, eles ficaram lá para trás, momentaneamente. Mas e dentro da nossa cabeça? Como está o nosso procedimento? Então, nós vamos ter algumas possibilidades. Nós podemos, através do sono, participar de alguma excursão para aprendizado, para estudo. Ou seja, se você tem bons sonhos, né? Se você se recorda de estar estudando, de conversando saudavelmente com alguém, sorte tua ou minha. Algum contato com desafetos na espiritualidade. Às vezes nós não temos pesadelos, aqueles pesadelos terríveis, né? Que fazem com que a gente acorde com o coração saltando pela boca, como alguém nos perseguindo, algum animal nos atacando. Na psicologia eles vão tratar desse assunto de outras formas, mas aqui nós estamos falando de espiritualidade, de espiritismo. Então eu não descarto a possibilidade de uma agressão física durante esse desdobramento da alma. E o local de frequência habitual. Ou seja, esse local de frequência habitual vai estar ligado às nossas tendências. Você, de repente, sonha que estava bebendo, né? De repente você sonha que estava num bacanal, de repente você sonha, enfim, você sonha uma infinidade de coisas relativas ao seu íntimo. Agora, prestem bem atenção. Nem tudo que reluz é ouro. E graças a Deus nós não vemos de verdade como são esses espíritos com relação aos locais de frequência habitual. Uma coisa eu posso garantir: nós vamos nos desenvolvendo pessoalmente, isso é um fato, não tem como negar isso.
A partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, nós começamos a ficar com o pé atrás com relação a determinadas coisas. Isso vai fazer com que a gente se motive a nos melhorar e abandonar determinados vícios. E um fato muito importante de se lembrar é quando, por exemplo, você sonha que está lá, uma bela garota, numa cena de sexo explícito, tal, e de repente você olha para ela, ela se transforma num monstro. Isso é a grande oportunidade que nós temos de avaliar como nós nos sentimos com essa relação espiritual, com essas simpatias espirituais. Nós podemos sonhar que estamos bebendo e de repente aquela cerveja gostosa, aquele vinho, sei lá, se transforma num barro, num lodo gosmento. É para se pensar. É para se pensar em tudo isso, se realmente é um pesadelo ou se é o teu espírito despertando, ou se é até o teu guia espiritual te alertando. Fala, olha meu filho, você tem que lembrar dessas coisas para ver se você se motiva a abandonar os seus vícios. E há uma infinidade de possíveis influências e possíveis desejos, né? No terceiro caso que eu citei, a melancolia, né? A melancolia, para mim, é a causa primeira de muitos dramas, né? A princípios psíquicos e depois eles podem até se tornar físicos, né? E eu coloquei aqui o seguinte: a pior saudade é aquela que não nos lembramos. Essa é uma saudade ruim. Ela traz desconforto, ela traz tristeza, pode até trazer alegria, mas não no sentido de melancolia. Essa saudade ela pode trazer uma alegria porque o espírito, já num determinado nível de evolução, pode pressentir, né? Ou ter a noção de que a cada noite ele vai poder se reencontrar com espíritos que lhe dão suporte, que lhe auxilia de alguma forma ao seu crescimento. Mas e quando a melancolia nos traz dor? Como fazer isso? E devido à melancolia, muitas vezes nós nos ligamos às situações passadas que nos causaram algum tipo de trauma. E com isso buscamos, durante esse período de emancipação, reviver essas situações. Mas não exatamente com o objetivo de aprendizado, de interação, mas é porque estamos fixados nesse momento, causando muita dor, sofrimento, ao qual se transforma no nosso dia a dia em sintomas diversos, né? Talvez um dos principais, ao meu ver, é a própria depressão ou medos diversos sobre determinados assuntos. Dando sequência na questão 402, nós temos o seguinte, né? Como podemos julgar na liberdade do espírito durante o sonho? Pelos sonhos, né? Lembra que eu falei a questão dos sonhos, da interpretação dos sonhos? Poxa, é muito simples. Nós analisamos, né, as cenas em que percebemos, em que relembramos, e a partir daí nós podemos ter uma ideia da liberdade que nós possuímos. Vejam bem, nós podemos dar um exemplo de liberdade quando nós andamos livremente pelo plano espiritual, de forma a buscar algum tipo de estudo, a fazer algum tipo de observação. Nós também podemos observar nas questões que eu falei de buscarmos os nossos próprios vícios, as nossas próprias tendências, enfim. São muitas as maneiras de se julgar a liberdade e a qualidade dos nossos envolvimentos durante o sono físico, né? Na questão 402 nós temos alguns fragmentos que eu fui separando da resposta, que era bem grande, e eu gostaria que todos também pudessem ler por si mesmo, né? Então nós temos o seguinte, alguns pontos específicos, que pelos sonhos, quando o corpo repousa, acredita ou tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, né?
adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Ou seja, nós podemos talvez entrar em contato, eu vou colocar no talvez porque muitas vezes as nossas percepções elas são muito vagas, né? E até pela nossa tendência de especular as coisas, de criar imagens, criar diálogos, há uma possibilidade de haver muita confusão. Então, talvez a gente possa estar entrando em contato aí com espíritos encarnados, né, e com desencarnados. E até mesmo, quem sabe, dependendo da possibilidade, com espíritos de outros orbes, né? Ou de outros mundos, vamos colocar outros mundos, porque a gente não sabe exatamente quais as dimensões que se interligam esses outros mundos, né? Diz aqui também: dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-se, é a miúde uma recordação dos lugares, né? E das coisas que viste, o que verás em outra existência ou em outra ocasião. Aí nós vamos talvez entrar na questão final aqui da resposta da presciência, né? Da clarividência, mas aí mais para frente nós vamos estar abordando esse assunto. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar no passado e no futuro. Ou seja, cabe consciencialmente a cada um observar o que realmente vinha investigando ou buscando quando interagimos lá do outro lado, através da emancipação da alma. Nós temos aqui que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Ou seja, há a grande possibilidade de que, como em alguns livros espiritualistas dizem, né, regiões onde os espíritos se afinizam e criam seus locais de moradia. Esses espíritos, quando dormem, vão juntos, né, aos que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem. Como também vocês podem ver a contrapartida. Nem tudo é sofrimento ao desencarnarmos, né, ou estarmos em contato com o outro lado da vida, a vida espiritual. Nós podemos também estar entrando em contato com espíritos simpáticos, do qual extraímos informações, extraímos um maior aprendizado, um conhecimento prático, talvez, das ações que devamos tomar aqui na nossa existência. Ok, encerramos por aqui hoje a videoaula de número 1. Espero poder ter ajudado de alguma forma aqueles que assistiram a essa videoaula, e aguardem, que logo na sequência eu vou estar postando o vídeo 2, dando sequência nas questões. Até mais e fique conosco.